Aqui exercícios bem simples de cálculo de porcentagem, tá certo? Não tem nenhum contexto, é simplesmente para calcular, para a gente praticar. E eu vou apresentar isso para você de uma forma padrão, não necessariamente uma forma mais curta para você resolver, tá? Não vou te apresentar nenhum truque para resolver mais rápido, mas sim uma forma padrão para que você entenda o que você está fazendo. E aí depois, com o tempo, você praticando, fazendo mais exercícios, certamente você vai encurtar o processo, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar. O primeiro cálculo pede para mim que eu calcule 15% de R$ 1.520, tá certo? Bom, o que seria 15% se fosse uma pizza? Eu dividiria a pizza em 100 fatias e pegaria 15 fatias das 100, não é isso? A mesma coisa eu posso pensar aqui. Eu posso pegar os R$ 1.520, dividir por 100 e multiplicar por 15, quer dizer, tomar 15 partes dessa para mim, tá bom? Mas a forma mais prática de você fazer e mais padronizada, vamos dizer assim, é a multiplicação. Você transforma esse 15% neste formato para esse, olha, para uma fração com denominador 100. Então, 15%. Esse D você vai trocar por uma multiplicação. 15% de 1.520. Então, basicamente, é uma multiplicação de uma fração por um número, tá certo? Se fosse 35%, 35 sobre 100 vezes 1.520. Se fosse 27,5%, seria 27,5 sobre 100 vezes 1.520. E assim por diante. Tá bom? Agora vamos lá, o que você tem que lembrar? Como é que multiplica uma fração por um número? Ora, você sabe que aqui existe um imaginário. 1.520 é uma fração. E você também deve lembrar que na multiplicação de frações, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 100 vezes 1 está fácil, o denominador ficou 100. E o de cima, eu vou lá para o rascunho. Vamos fazer 1.520 vezes 15, ok? Forma tradicional. Se você sabe fazer de cabeça, ótimo, manda bala. Aqui vai dar 5 vezes 0, 0, 10 vai 1, 25 e 1, 26, 1, 2, 5 vezes 1, 5, 1, 2, 7. Uma vez, então vai dar 0, 2, 5, 1, somou, 0, 0, 8, 12, vai 1, 2. 22.800 é o nosso resultado, tá? Então, de cima pelo de cima deu 22.800. Ora, para dividir por 100, fica fácil, não preciso nem ir para o rascunho, por quê? Porque eu tenho aqui zeros sobrando. Então, eu posso cortar esses dois zeros e por esse eu vou estar dividindo por 100. E tenho finalmente que 15% de 1.520 corresponde, em real, né? R$228. Tá legal? Muito fácil. Dessa forma você calcula 15% de qualquer número ou qualquer outra porcentagem, tá bom? Transforma o formato percentual em fração, que é a mesma coisa, tem o mesmo significado, e manda bala na multiplicação, tá bom? Ok, agora olha que bacana, tá? Exercícios puros, matemática pura. 20% vezes 30%. Pensa comigo, 2 vezes 3, 6. Qual é o teu primeiro impulso? Seria responder de cabeça quanto? Será que é isso? Vamos lá, forma padrão, qual é? Transforma esse visual em fração. 20% é isso. 20% é 20 sobre 100. Vezes 30, mesma coisa, 30%. Certo? Multiplicação de fração. Multiplica o de cima pelo de cima. 20 vezes 30, 2 vezes 3, 6. Repare que tem dois zeros. 600. E embaixo, 100 vezes 100. Vão ser 4 zeros ao todo. Certo? E olha que bacana. Você consegue simplificar aqui, né? Se você cortar esses dois zeros com esses dois, você vai ter 6 sobre 100. Então você pode responder isso da forma 6 sobre 100. Olha que legal, né? Ou a mesma coisa, 6%, já que o denominador é 100, eu posso escrever na forma percentual
E quando que você ia imaginar que 20% vezes 30% ia dar só 6, dá menos, né? Já vou falar disso, você vai entender. E você também pode fazer assim, olha, o que acontece quando se divide 6 por 100? Bom, não vai dar 0, mas se deu 0, eu posso fazer o quê? Botar um 0 lá aqui, uma vírgula, não é isso? 60 por 100, não, também não dá, então vai dar 0 de novo, põe mais um 0. Agora dá 600 por 100, dá 6, 0,06. Tudo isso representa a mesma coisa, tá bom? Então, 6 centésimos, 6%, 0,006, tá? Isso aqui você leia, ó, décimo centésimo, 6 centésimos, que é 6 sobre 100, tá bom? Que é 6%, tá? Aqui o exercício provavelmente estaria buscando essa solução aqui, né? Se fosse alternativa, eu ia cobrar dessa forma. Muito bem, 6%. Agora, pensa comigo, por que você foi lá, já pensou logo em 600, né, na multiplicação? O que é 20% de alguma coisa? Não é uma pequena parte? Não é pegar só 20 de 100 partes, né? Então, você tem lá, sei lá, um caminhão de areia. O que é 20% da areia? Você vai dividir aquele caminhão em 100 partes e vai pegar 20. Então, você pegou um pouquinho da areia. Então, veja, você vai pegar um pouquinho de alguma coisa, 20%. E depois você vai pegar um pouquinho desse pouquinho, 30%, não é isso? Então, você vai ficar com muito pouquinho. Conseguiu pensar? Tá? Então, quando você fala em 10%, 20%, 15%, é menos do que 100. Tá? 100% é o todo. 90% já é menos que o todo, não é? Então, se você vai tirando, tem que ficar menor. E é o que aconteceu aqui, por isso que o resultado deu 6%, tá bom? De forma análoga aqui, isso aqui eles adoram em vestibular, tá? Eles põem lá e o pessoal cai feito pato. Não caia. Por quê? Por que você não vai cair? Porque você vai fazer do jeitinho tradicional que eu estou falando. Qual é? Escrever na forma fracionária. Ora, o que é um número ao quadrado? É ele vezes ele. Mas que número é esse que está ali? Ah, é 10%. E eu posso escrever 10% assim? Claro que pode. Pode escrever 10% assim. Ah, que legal. Então, olha, 10% ao quadrado é isso, ao quadrado. Como é que eleva uma fração ao quadrado? Ah, você eleva a parte de cima ao quadrado, né? O 10 aqui ao quadrado. E a parte de baixo também. O 100 também vai ao quadrado. Muito bom. Então, continua resolvendo isso. Você vai ter 10 ao quadrado, vai dar quanto? 100. E embaixo, 100 ao quadrado, vai dar 100 vezes 100. Né? Opa, botei um pontinho aqui no lugar errado. Vai dar 10 mil, certo? Vai ter 4 zeros. Olha que legal. Esse é o resultado, mas dá para simplificar. E se você simplificar, olha que bacana, dá para tirar 2 zeros. Com 2 zeros, o que sobrou aqui? 1 sobre 100. 1 sobre 100, que é igual a 1%. Então, 10% ao quadrado, em vez de ficar maior, ficou menor. Ficou só 1%. Dentro da lógica que a gente acabou de discutir agora, você entendeu, né? Se você pega 10% de alguma coisa, você pegou uma partezinha pequena, aí você está com aquilo ali na mão. Agora você pega 10% dele de novo, bem pequenininha, vai corresponder a 1% do total. Percebeu? Muito bom. Então, aqui para finalizar essa aula agora, vamos fazer raiz quadrada de 100%, né? Se você puder dar uma pausa no vídeo, faz e depois volta. Muito bem, eu vou resolvendo. Vamos lá. Qual é a dica? A raiz quadrada é do 100%. Então, se eu transformar em fração, eu vou ter que escrever 100 sobre 100. Tá? Os dois estão debaixo da raiz. Aí, cara, pode fazer de cabeça. 100 dividido por 100 é 1. Raiz de 1 é 1. Ah, não gostei. Eu quero extrair a raiz. Então, eu tenho que extrair a raiz em cima e embaixo. Qual é a raiz de 100? É 10. 10 sobre 10. Ficou satisfeito? Cortou, 1 sobre 1, quanto deu? Deu 1. Tá certo? Então não é 1%, é 1. Tá certo? É 1. Tá? 1% significa 1 centésimo, é 1 sobre 100. 1 é 1. Muito bom. Olha aí, quem diria? Raiz quadrada de 100% igual a 1. Muito bom, galera. Espero que tenha gostado, que tenha entendido. Pratique bastante, tem bastante exercício aí para você fazer. Quanto mais você repetir, mais rápido você vai fazer, tá bom? Só um comentário aqui antes de finalizar, olha só.
Quando você faz assim, 15% vezes 1.520, em vez de multiplicar, se você já tem alguma habilidade, tá craque lá na tabuada, não é? Repare que dá para simplificar, de cara aqui você, né, tira um zero com esse zero, o 15 e o 10 são divisíveis por 5, né? Então dá para simplificar em cima e embaixo, ou seja, simplificando você reduz o tamanho das contas e corre menos risco de errar, né? Aqui a gente fez uma multiplicação, não foi nem tão grande, mas dependendo do problema pode ficar um número enorme e no exame você pode tropeçar. Então, simplificando, você pode andar mais rápido. Mas eu só quis fazer de um jeitinho padrão para você saber como é que funciona. Agora nós vamos contextualizar, tá bom? Eu vou ler o enunciado, mas ele está aí na descrição para você. Você pode ver depois. Vamos lá. Um comerciante quer vender o ponto comercial. Então, o cara tem lá um ponto comercial e quer vender. E durante a negociação, ele informa ao interessado que a margem de lucro bruto é de 30%. Muito bom. O que é a margem de lucro bruto? Né? Por exemplo, você comprou por 70 e vendeu por 100. Quanto você lucrou? 30. Esse lucro é bruto. Por quê? Porque você não pode embolsar esse dinheiro. Tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionário, tem que pagar luz. Então a gente chama de lucro bruto. Tá bom? Então ele diz que a margem de lucro bruto é 30%. E que, portanto, seria um excelente negócio. Tá? Olha, eu estou vendendo porque eu estou me mudando, mas você vai se dar bem aí. Tem 30% de margem de lucro, tá bom? E aí, se você percebeu, o vendedor está omitindo uma informação. Ele está omitindo a base de cálculo, tá? E isso vai caber à pessoa que está comprando, para não ser passada para trás, a investigar. E a pergunta é, com qual base de cálculo o comprador se sairia melhor nessa negociação, tá certo? Então vamos discutir o assunto aqui, vamos pensar. Olha só, ele diz que a margem de lucro, então margem de lucro, vamos fazer um resumo, né? É de 30%, tá certo? Muito bom. Agora, o que me deixou aqui em dúvida? O que deixou o comerciante em dúvida, né? O que faltou de informação? Esse lucro, essa margem de 30%, ela é calculada sobre o preço de venda ou sobre o preço de custo? Eu explico. Suponha que você, vamos colocar aqui as duas situações, né? Se você tem aqui numa situação A, que a mercadoria custou R$100, tá certo? E que essa margem a que o vendedor se referiu é sobre o custo. Então ele compra um produto a R$100, calcula 30% de margem. Quanto é 30% de 100? Está fácil, né? É 30. E vende, portanto, por 130, certo? Então o custo 100 e a venda 130, ok? Aqui no meio, então, tem os 30% sobre o custo, tá? Muito bem. Nesse caso aqui, a minha base, a base de cálculo, quem foi? Foi o preço de custo, tá? Foi o preço de custo. Calculei 30% sobre o preço de custo. Tranquilo? Tranquilo. Mas eu estou me colocando aqui no lugar da pessoa que está comprando, né? Falando, puxa, 30%, estou doido para comprar o negócio. Eu falei, poxa, quer dizer então que se eu vender por 100, 30% é meu? Olha o meu pensamento. Não está errado, né? O meu pensamento está correto, mas ele está meio correto. Como eu disse, tem meia verdade aqui, está faltando informação, né? Então, veja, no meu pensamento, o que eu fiz? Eu usei como base o preço de venda, né? Então, por exemplo, eu não sei quanto custou, mas se eu vendi, se o preço de venda foi 100, tá certo? Eu estou imaginando, né, que 30 eu ganhei, 30% de 100 é 30. Então eu ganhei 30, se eu ganhei 30, o custo quanto foi? Foi 70, tá certo? Percebe que são duas situações diferentes, não é? Então, eu preciso cobrar, antes de fechar o negócio, eu preciso cobrar da pessoa que está me vendendo o seguinte, escuta fulano, esses 30, claro que depois vai verificar as contas e tal, mas isso são várias etapas, né, numa negociação desse tipo. O que acontece? Eu preciso cobrar
do comerciante que está me vendendo o ponto a seguinte informação: meu querido, qual é a base de cálculo, né? Você põe 30% em cima do preço que você compra ou é 30% do total é o lucro bruto? Aí ele vai falar: não, eu ponho 30% sobre o custo. Então agora sim, agora ele te informou que se ele está comprando por 100, então a situação dele é essa: ele vende por 130, né? Ele põe mais 30% aqui e vende por 130, tá certo? Mas para eu comprar, eu preciso fazer uma análise. Se a loja vende 100 mil reais por mês, quantos por cento eu tenho de lucro bruto? Para ver se vale a pena, tem que pagar aluguel ao funcionário e quanto sobra para mim. E eu não posso trabalhar com esses 30%, eu preciso descobrir, tá certo? E como é que eu vou descobrir isso? Ora, veja, se ele faz essa conta para chegar em 130, para eu fazer como base a venda, eu vou ter que pensar o quê? O lucro aqui foi de quanto? Foi de 30 reais. Tá, esse é o valor absoluto do lucro, 30 reais. Quantos por cento é 30 reais de 130, que a base de cálculo então vai ser 130. É essa conta que eu quero fazer. Você entendeu? Então, como é que eu descubro 30, quanto por cento é de 130? Veja, porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. É a única diferença das outras frações. Porcentagem é uma fração, é uma parte de outras tantas. Olha só, eu quero saber quanto é então 30 reais em 130, essa é a minha fração, certo? E eu quero saber em porcentagem, então eu preciso transformar essa fração numa fração equivalente cujo denominador seja 100, tá bom? Ah, já sei, regra de 3, funciona? Funciona. Olha, qual é o 100% total? Total de venda é 130, 100% é 130, não é? 30% é X, muito bem, mas não é isso que eu vou fazer não. Isso não é uma fração? É. Fração não é divisão? É. Eu vou dividir, olha só, eu vou pegar o 30 e vou dividir pelo 130. E como não dá para dividir, vai 0, né? 0, e põe um 0. 300 por 130 já dá 2 vezes. 2 vezes 130 são 260, para 300, resto 40. Posso botar um 0. 400 por 130 dá 3? 3. 3 vezes 130 dá 390, para 400, resto 10. Certo? E posso continuar fazendo. Se eu botar mais um 0, 100 não vai dar 0 aqui. 1000 vai dar. Vai dar o quê? 8? Quase? Não, 7. 7 vezes. E por aí vai, né? Muito bem, eu vou arredondar isso, tá? Eu vou arredondar o resultado dessa fração para aproximadamente, vou pegar 2 casas decimais, que aqui é o bastante, 23. Então, 30 sobre 130 significa 0,23. Até aí está tranquilo? Tá, mas professor, eu sobre 100. Pois é. Leia 2 na casa dos décimos, 3 na casa dos centésimos. Então, isso aqui significa 23 centésimos. 23 sobre 100. Olha que moleza. Então, de novo, eu tenho uma fração qualquer, quero saber quanto é 30, quantos por cento é 30 de 130. Então, eu vou dividir esse 30 pelo 130, tá certo? Posso ter mais casas decimais, eu poderia ter 23,07%, não tem problema, tá bom? O que importa é que, para botar o denominador 100, você vai usar essas duas aqui. Se tiver mais, você vai ter que botar vírgula para lá. Então, 23 centésimos, tá certo? 23%. Isso significa 23%. Aqui agora eu tenho a realidade, né? Então, se a base de cálculo que ele me passou, quando ele falou para mim, olha, a margem de lucro é 30%, se a base de cálculo dele era o preço de custo e não o preço de venda, o mesmo lucro daquela mesma loja, tá certo? Feita com base de cálculo à venda, cai para 23%. Então agora sim, faturou 100 mil por mês. Eu vou ter um lucro bruto não de 30 mil, mas de 23 mil. Faz diferença? Faz um bocado de diferença, pode ser o valor do aluguel, inclusive, tá certo? Então, você precisa saber sempre
com que base de cálculo está trabalhando, tá bom? Para responder a questão, qual é a vantagem para o comerciante? Porque quando ele fala no início, você não sabe, né, se é uma ou outra, teve que perguntar. Qual seria a situação vantajosa? A situação vantajosa seria se a base de cálculo fosse o preço de venda. Tranquilo? Espero que você tenha compreendido, porque dá para bugar o cérebro de muita gente aí, né? Um abraço, tchau, tchau.